Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, dar continuidade ao nosso culto, porque o nosso culto não termina e não começa, ele continua, porque servimos ao Senhor diariamente, louvamos o nome do Senhor diariamente. Vamos orar, feche no seu lugar os seus olhos. Ô Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, por Tua fidelidade, Senhor, por Tua bondade, pelo Teu amor constante para com as nossas vidas. Queremos nos colocar diante do Senhor, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a andarmos diante do Senhor em santidade, alegrarmos o Teu coração, Pai. Deus, eu te peço por esse culto nessa noite, que o Senhor venha receber a nossa adoração, nosso louvor. Recebe, Senhor, o nosso coração nessa noite, rendido diante do Senhor. Eu te peço por todo o decorrer deste culto, onde os jovens vão estar servindo ao Senhor, no louvor, na mensagem, no serviço do culto. Senhor, eu te peço por cada um que já está a caminho da tua casa, que eles possam chegar, Senhor, protegidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, porque Tu conheces as nossas necessidades, sabes que somos pó e precisamos do Senhor. Vem nesse lugar, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor leal para conosco, e fala, Senhor, aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a honrar o Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Nos dá o Teu renovo nessa noite, Pai, que toda tristeza, desânimo, intimidação, toda vergonha caia por terra agora, em nome de Jesus. E que possamos estar juntos como Teus filhos, como noiva de Cristo, glorificando e honrando o Teu nome nesse lugar. Assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26 e 27, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então ouve essa canção com a consciência de que o Espírito Santo está aqui, sondando o seu coração, intercedendo pela sua vida, ó Pai. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue a sua causa e louve o nome do Senhor, sem dispersão, em nome de Jesus, nessa noite. Amém. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu levo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio
que botasse Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse versículo fala sobre construir a nossa vida em Jesus, o que é a rocha firme. Quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica, estamos edificando a nossa vida sobre um alicerce que não cai, mesmo quando vem as dificuldades. Essa música que vamos cantar agora declara que nós escolhemos construir a nossa vida no amor de Deus, porque Ele é fiel e seguro. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Enche, Senhor, esse lugar com a sua presença.
Graça e paz, irmão. Amém. Então foi abençoado nessa noite. Diga amém. Amém. Gratidão, primeiramente a Deus por estar aqui. Honra e glorificando o santo nome de Deus. E por ter vocês aqui nessa noite. O Espírito Santo, essa noite, vai tocar no seu coração. Em nome de Jesus, vocês vão sair daqui abençoados e glorificados. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero que o pastor Valdir projete Salmo 8, versículo 11 e 12. Glória a Deus. 8, versículo 11 e 12. 11 e 12. Como só é dos capítulos, eu queria que os irmãos lessem comigo, amém? Amém. Meu ponto falou que é Salmo 89, perdão. 89. Ora, irmãos. Amém. O versículo fala em temor a Deus. Amém? Tem muita gente que não entende de fato o que é temor a Deus. Flávia, você pode dar um exemplo do que tem temor a Deus? Respeito. Ter temor a Deus, eu vou dar um exemplo do que é ter temor a Deus. Ter temor, certo? Sabe quando a gente está apressado para ir trabalhar, para ir para a faculdade? A gente para num semáforo e a gente vê aquelas motos, aqueles carros passando pelo sinal vermelho, sabe? Porém, tem semáforos que eles param e vê que tem radar e câmera e não passam, porque sabem que vão se prejudicar, sabem que é temor, certo? Ter respeito profundo e reverência por Deus. Isso é ter temor a Deus. Reconhecer a grandeza, a santidade, o poder e tratar o Deus com honra e obediência. Temer a Deus é se esforçar para viver segundo os mandamentos dele por amor. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos visitante hoje, irmãos? Não. Amém? Vamos ter o nosso momento de comunhão, momento que vocês vão sair dos seus lugares, falar que amam seus irmãos em Cristo, amém? Amém.
Francisco, um momento de dízimos e ofertas. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Amém. Vamos louvar, irmão? Amém? Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome
Pai querido, que noite maravilhosa, Pai, estar aqui na tua presença, Senhor. Quero, Pai, nesse momento, agradecer pelos dízimos e ofertas, Pai, abençoa a cada um que contribuiu, Senhor, e aqueles que não contribuíram, que o Senhor abra as portas do céu, de do céu, Pai. Que o Senhor venha prover na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Temos alguns avisos. Próximo domingo será o culto das células. Amém? Amém. Dia 14 teremos mais. Dia 14 do 9, próximo mês, teremos mais uma ação para levantar recursos para a compra do terreno da nossa igreja. Dia 20 do 9, iniciaremos o curso Romance à Maneira de Deus. Terá 10 capítulos, será no sábado e com isso as células vão dar uma parada, certo? Porém, as células voltarão assim que o curso terminar. Em outubro teremos o Dia das Crianças e a partir de hoje estaremos recebendo doação para presentear as crianças nesse dia. Os presentes serão entregues à líder dos ministérios infantis. Aleluia! Gostaria de convidar a pregadora da noite, seminarista comigo. Amém? Amém! Vamos levantar a mão como se estivesse abençoando para orar pela nossa seminarista, amém? Amém! Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer infinitamente pela tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Entrega a vida de Camila, Pai, em nome de Jesus, que tudo que ela fala hoje seja entregue direcionalmente a nosso coração, meu Deus, que toque firmemente na nossa alma, que nos abençoe profundamente, Pai, vem dando ousadia, discernimento e sabedoria, para ela continuar sabendo mais de Ti, Pai, para compartilhar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Pai, Senhor. Amém! Sei que nós já oramos, mas queria que a gente orasse mais uma vez. Queria que você conversasse com o Senhor. Que você colocasse diante dele qualquer coisa que esteja em sua mente, qualquer coisa que possa fazer você se dispersar ou não olhar para Ele nesta noite, que nós possamos colocar diante de Ti. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero Te agradecer. Muito obrigada, Jesus, por cada um que pode vir aqui hoje. Muito obrigada, Pai, porque nós temos essa oportunidade de estar aqui, Senhor, Te louvando, ouvindo da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que os nossos olhos hoje, Senhor, possam estar voltados para Ti, em nome de Jesus. Que o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente, Senhor, esteja disponível a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, em nome de Jesus, te peço, Pai, que hoje o Senhor plante uma semente da Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre um versículo que está no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Hoje o que eu tenho para falar para a igreja é sobre esse alvo que nós tentamos alcançar, que é o nosso Senhor Jesus. Amém. Quem escreveu a carta de Filipenses foi o apóstolo Paulo. E qual era o contexto de quando ele escreveu essa carta? Paulo estava preso. Era ali no ano 60 depois de Cristo. Jesus Cristo já havia sido crucificado. Estava passando por perseguição. E Paulo estava preso. E uma coisa interessante é que toda a carta de Filipenses foi escrita durante a prisão de Paulo. E a maioria, se não todas as mensagens que Paulo tem para a igreja de Filipos é uma mensagem de alegria, de ânimo. Ele fala: irmãos, se alegrem, permaneçam no Senhor, mesmo estando preso. E a igreja de Filipos estava passando por uma perseguição de um grupo de judeus cristãos chamados judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Os judaizantes eram um povo judeu que se apegava às práticas da antiga aliança, de antes de Jesus vir e morrer por nós. Então, diferentemente do que Paulo pregava, que a salvação vinha pela graça e vinha pela fé em Cristo Jesus, os judaizantes, eles atacavam essa igreja de Filipenses, que era majoritariamente composta por pessoas gentias, pessoas como nós, que não são judeus, que não haviam crescido num ambiente cristão, com práticas e os rituais judeus da época. E esses judaizantes atacavam essa igreja por quê? Porque eles diziam que aquilo que Paulo estava dizendo não era o suficiente. Que eles, na verdade, esses gentios, deveriam se converter ao judaísmo, participar das práticas judaicas da antiga aliança, a circuncisão e outras coisas, e aí sim eles estariam salvos. E é exatamente o contrário do que Paulo prega. Paulo ele escreve à igreja de Filipos, que está situada nesse contexto romano de perseguição. E ele estava preocupado em fortalecer a fé e a esperança desses crentes em meio aos desafios. E isso reflete a verdade de que o chamado cristão, ele transcende as dificuldades temporais, porque ele oferece um propósito eterno. Amém. A intenção, a mensagem central é inspirar esses crentes a manter os olhos fixos em um propósito espiritual muito maior e que está além das circunstâncias terrenas imediatas. E Paulo desejava que a igreja de Filipos permanecesse firme em seu objetivo central, em seu alvo, que é Cristo, independentemente das perseguições e das demais circunstâncias. E ele usa a si próprio como um exemplo do que deveria ser feito, que é seguir em direção ao Senhor. E Paulo usa uma expressão muito interessante, ele usa deixar para trás. Ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Amém. Glória a Deus. Paulo ele usa essa expressão de deixar para trás para descrever a ação de esquecer as coisas passadas. Podem ser erros, podem ser sucessos, para se concentrar em um único alvo da sua jornada cristã, o chamado celestial, que está em Cristo Jesus. E dessa forma, o crente pode não se apegar ao passado, focar no presente e no futuro, nas coisas que estão adiante, e libertar-se do peso da culpa. Amém. Porque ao deixar o passado, o crente se liberta de um peso, de um arrependimento ou de uma condenação. Dessa forma, ele permite uma vida de renovação e liberdade em Cristo. E por que isso era tão importante? Porque Paulo estava falando isso para a igreja de Filipos. Porque a igreja de Filipos, como eu disse antes, era majoritariamente composta por pessoas gentias. Pessoas que não eram judeus, não faziam parte do conhecido povo de Deus, mas que haviam alcançado a graça pela fé em Jesus, naquilo que Jesus
Jesus pregou. E essas pessoas eram constantemente acusadas. Os judaizantes, que era o grupo judeu que dizia que eles tinham que se converter ao judaísmo, às práticas judaicas, para depois seguir a Cristo e assim conseguir a salvação, diziam que a fé deles não era o suficiente. Diziam que aquilo que Paulo pregava não estava certo. Que só o fato dele crer no Senhor, que a graça do Senhor não era o suficiente para ele ser salvo. E por que essa frase de deixar para trás é importante naquele contexto? Porque ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Alcançado o quê? Um pouquinho mais na frente a gente encontra a palavra perfeição. E dependendo da tradução, pode ser descrita de duas formas. Pode ser descrita como perfeição e maturidade. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado essa perfeição. Porque ninguém é perfeito. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo àquela igreja que não tinha problema de onde eles vieram. Não havia peso, não havia culpa. E de onde eles vieram, eles não precisavam de tradições antigas, de rituais antigos, eles só precisavam da fé em Jesus. Então ele encoraja aquela igreja dizendo: está tudo bem. Se você não é aquilo que você já foi, você foi transformado pela graça do Senhor e isso é suficiente. Não importa de onde você veio. E é dessa forma que Paulo ele encoraja a igreja de Filipos a esquecer daquilo que já passou e a focarem num único alvo que estava à sua frente, que era o Senhor Jesus. E muitas coisas, irmãos, podem nos impedir de caminhar em direção a esse alvo. Eu separei duas coisas aqui que mais me chamaram a atenção. Que é muitas vezes nós nos apegamos às coisas erradas e temos dificuldade de deixá-las para trás. E essas coisas que já passaram continuam nos prendendo e dessa forma nos impedem de prosseguir. O que pode nos prender ao passado? Traumas, dores ou perdas, sofrimentos que fazem a gente falhar e confiar plenamente em Deus. Arrependimentos ou condenação, a constante lembrança e o remorso de erros ou pecados antes cometidos. Hábitos. Deu certo. O que mais pode nos prender a esse passado? Hábitos prejudiciais e relacionamentos tóxicos. Talvez aquela área da sua vida que você falha muito, que você peca muito, ou talvez aquela amizade que você percebe que atrasa você, mas você tem um apego emocional e você não consegue liberá-lo. Ou medos que paralisam. O fato de não descansarmos nos planos que Deus tem para nós. E uma coisa eu queria enfatizar, que é o arrependimento e a condenação. Muitas vezes nós somos, da mesma forma como a igreja de Filipos é, constantemente acusados pelo inimigo em nossa mente de coisas que já foram cometidas, de pecados que já foram superados. E esse apego a esse arrependimento, essa condenação te impede de continuar em direção ao que Deus tem para você. Continuar em direção ao seu Senhor, ao seu alvo, a Jesus Cristo. Então eu queria dizer
que te prende, algo talvez no seu coração, no seu subconsciente, eu quero dizer que Deus já te perdoou em nome de Jesus. Amém. Que você já é livre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas coisas antigas já passaram. Aleluia, glória a Deus. Então eu queria nos incentivar a soltar. Segurar as coisas com mão leve para soltar. Tudo aquilo que nos impede de caminhar em direção ao nosso objetivo, o nosso Senhor. E o segundo ponto que nos impede de caminhar em direção ao Senhor é o pensamento. Muitas vezes subconsciente, mas ainda assim um pensamento. Que Jesus é um meio para o nosso fim e não o objetivo. Muitas vezes nós podemos tratar o Senhor Jesus como um instrumento, uma ferramenta que podemos usar para conseguir paz, segurança, amor. Podemos ter uma crença escondida em nosso coração que não nos faz estar em Jesus, mas passar por Jesus. Pode ser não, eu quero Jesus, mas eu também quero ter dinheiro. Então eu vou para a igreja porque eu sei que dessa forma eu vou ser próspero. Não, eu quero Jesus sim, mas eu quero muito namorado. Então na igreja eu vou arrumar um namoradinho para mim. Eu quero Jesus sim, mas eu não tenho nenhum amigo, eu quero amigos. Então eu vou para a igreja porque lá eu consigo socializar e conseguir amigos. E não quer dizer que essas coisas não são importantes, não são boas e que Jesus não as concede para aqueles que estão nele. Muito pelo contrário, ele concede sim. Mas não é o objetivo principal. E qual é o seu objetivo principal? As bênçãos que o Senhor tem para você ou o Senhor? Porque é muito fácil a gente, às vezes sem querer, passar por cima do Senhor para conseguir algo. Às vezes, o maior anseio do nosso coração é passar pela presença, para conseguir algo em troca, e não habitar nessa presença. E Jesus, ele tem uma morada para nós. Aleluia. Ele não tem uma visitinha rápida, uma passagem. Ele não tem um empurrãozinho para que a gente chegue a algum lugar. Não, ele tem morada, habitação em sua presença para os que estão nele. E como isso se aplica a nós? Deus, através da vida de Paulo, na carta de Filipenses, ele nos instrui a persistir, independentemente das circunstâncias ao nosso redor que nos assolam, caminhando, continuando em direção ao nosso alvo, que é a nossa recompensa, que está em Jesus Cristo. E eu queria discorrer sobre mais 2 pontinhos, que o primeiro é a dificuldade de nós não olharmos para as circunstâncias ao nosso redor. Porque no mundo caído nós temos uma tendência pecaminosa de não confiarmos em Deus. Então nós temos dificuldade em agir de forma independente das coisas que os nossos olhos veem. Um exemplo. Acredito que todo mundo conheça a passagem que Pedro anda sobre as águas. Pedro, quando ele saiu do barco, que ele pisou no mar, ele teve uma reação muito comum, digamos, uma reação ok. Para o que estava acontecendo ao seu redor, ele estava em cima do oceano, com trovões, com chuva, com ondas, ele teve medo, é normal. Ele teve medo. Mas uma coisa ele falhou. E essa é a nossa falha, é a nossa tendência. Porque ele olhou tanto ao seu redor que ele esqueceu que Jesus estava ali. E às vezes, se não muitas, se não todas, nós fazemos isso porque nós temos uma dificuldade de agir independentemente do que os nossos olhos veem. Então, se o meu olho vê uma dificuldade, eu vou agir com medo, eu vou agir com raiva, eu vou agir de forma impetuosa, de forma impaciente, porque nós esquecemos de olhar para aquele que está acima das circunstâncias, que é o nosso Senhor Jesus. Isso é normal, é uma falha, mas é o nosso desafio.
que é soltar esse controle da nossa própria vida e entregarmos para Jesus. Porque nós temos essa dificuldade de realmente confiar em Deus. Nós sempre temos que ter tudo planejado, tudo sempre tem que estar no controle, não porque tem que fazer assim, 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 para no final ser assim. Mas se alguma coisa no meio der errado, você já começa a balançar, já começa a se preocupar, já começa a se estressar. E você esquece que você tem um Deus muito maior do que a sua preocupação, que já garante tudo para você. Aleluia. Então, que nós possamos reconhecer essas áreas, que ainda não confiamos no Senhor, que ainda não entregamos completamente esse controle, essa direção. E que nós possamos soltar esse controle e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Senhor, me ensina a confiar mais em Ti. Eu sei que eu falho nisso, que eu não consigo, que eu olho muito para as coisas ao meu redor, mas Senhor, me ensina. Me ensina e me mostra como eu posso verdadeiramente, Senhor, confiar em Ti. Amém, Jesus. Que nós possamos pedir isso ao Senhor, porque Ele tem a resposta, Ele já tem o controle e Ele já tem o plano. Aleluia. Só nos falta permitir que Ele execute o plano. E o segundo ponto é avançar para o nosso alvo, porque é nele que temos a nossa recompensa. E eu queria ler de novo o versículo de Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Num mundo caído, onde para os que não estão no Senhor, o fim é a morte, onde as dificuldades nos cercam, a ansiedade nos toma muitas vezes, o Senhor, Ele tem uma recompensa para aqueles que estão nele. Aleluia. Quando você entende isso, você percebe que você não precisa de coisas que você acha que você precisa. Você não precisa de reconhecimento humano, terreno. Você não precisa de posses. Você não precisa de status, porque o Senhor já tem a sua recompensa. Ele tem para você uma vida eterna e gloriosa ao lado de Jesus. Quando você entende isso, você percebe que tudo aquilo que você pensa que precisa, você na verdade já tem. E um pouco antes, ainda em Filipenses 3, mas no versículo 7 e 9, Paulo diz assim, 7 a 9. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que mais nós poderíamos querer? O que pode ser maior, o que pode ser melhor de uma vida ao lado do nosso Senhor? E Paulo, ele era um mestre da lei. Ele tinha muito conhecimento. Independentemente de tudo aquilo que ele já sabia, de todas as posições que ele já ocupou, todos os ambientes que ele já esteve, ele disse que tudo é perda. Todas as coisas que antes pareciam, que antes chamavam a atenção dos olhos, que antes para outras pessoas eram um reconhecimento, ele disse que é perda. Porque não é nada comparada ao conhecimento que agora ele tem, que é o Senhor Jesus. E na verdade, não é nem só aquilo que chama a atenção, como ele disse, tudo, qualquer conhecimento, qualquer posse, porque por meio de Cristo eu perdi tudo, ele estava preso, mas ele fala, tudo que eu perdi é perda, a minha liberdade,
minha comida, a minha própria vida que está em risco, tudo é perda. Porque o conhecimento de quem é Jesus é maior. Aleluia. É melhor, é mais importante, é mais valioso. Se você acha que você não tem nada de especial, eu quero dizer que você tem tudo de especial, porque você tem o conhecimento do Senhor. Aleluia. Se você já professou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você já tem tudo. Então talvez nós só precisamos parar de olhar ao nosso redor e olhar para Ele, que está logo ali, disponível para nós caminharmos em direção a Ele, para nós entendermos a preciosidade e o quão valioso é aquilo que nós temos. Nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Glória a Deus. Quantas eras de quantos reis que conheciam os escravos, os mais pobres, os plebeus, nenhum conhecia, porque eles estavam aqui. Mas hoje qualquer um pode conhecer o nosso Senhor. E isso é precioso. Não é porque está disponível que não é precioso. Muito pelo contrário, por amor a nós, o Senhor sempre se coloca como disponível. Então que nós possamos lembrar que nós temos algo valioso, nós temos algo precioso. E que nós verdadeiramente possamos valorizar isso. Valorizar o nosso Senhor, valorizar estar na casa do Senhor, valorizar poder ler a palavra do Senhor, valorizar poder orarmos onde nós estivermos. Nós não precisamos ir para Israel, não precisamos subir um monte, não precisamos fazer um sacrifício, fazer um ritual. Nós só precisamos falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. E isso é muito precioso. Tudo isso só é possível pela graça do Senhor que está derramada em nossas vidas. Porque se dependesse do nosso próprio mérito, nós seríamos destruídos. É o que nós merecemos. Merecíamos a morte. A graça do Senhor, ela é suficiente. Porque em 2 Coríntios 12:9, não precisa projetar, mas Paulo também diz assim: em nome do Senhor, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor te basta. Aleluia. Ela é suficiente. Já chega de nós vivermos num estado de descontentamento. Nós vivemos com o coração descontente. Porque nós nos permitimos encher de todas as outras coisas ao nosso redor, menos do nosso alvo, do nosso Senhor. Então, que nós possamos ter um coração contente, pleno no Senhor. Aleluia. Que nós possamos permitir que essa palavra, ela penetre em nosso coração. Que ela gere frutos em nós. Que nós possamos entender que essa verdade permaneça em nós. Que a graça de Deus me basta. Ela é suficiente. Para concluir, 3 pontos para falar. Primeiro, confiar em Deus não significa ignorar as coisas que acontecem ao seu redor. Você não vai fingir que nada está acontecendo, não é isso. Mas é independer delas. Para as tomadas de decisão, para a nossa ação. Porque nós tomamos como base para essas decisões a nossa confiança em Cristo. Então não é que você vai ignorar tudo ao seu redor, não. Você vai ver, você vai entender, você vai sentir, mas você não vai depender desse sentimento de tristeza, desse sentimento de medo para tomar essa decisão. Você vai se embasar a sua decisão e embasar as suas ações na sua confiança em Jesus. E isso te dá ousadia, isso te dá liberdade, porque é isso que o Senhor tem para nós, a liberdade de confiar e descansar nele. E a recompensa que encontramos ao seguir adiante não é fruto do nosso próprio mérito, mas sim da misericórdia e da graça que é derramada em nós, quando nós caminhamos em direção a Cristo. Então hoje o Senhor
Ele te convida a deixar o que te prende para trás, a voltar os seus olhos para Ele e continuar caminhando em direção a Cristo e nele receber a sua recompensa. Amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé. E eu queria que a gente lesse junto um versículo que está em Hebreus. Hebreus 12. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, esse conceito de Jesus ser o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo também se encontra em Hebreus. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? 2, 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é tão disponível a nós, Senhor. Te agradecer porque a Tua graça, ela foi derramada sobre as nossas vidas, Senhor, de tal forma que nós temos livre acesso a Ti. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor torne, Senhor, os nossos olhos em direção ao Senhor. Nos ajuda, Jesus, a deixar qualquer obstáculo, tudo que nos prende, Senhor, para trás, Senhor, que nós possamos voltar a confiar em Ti, Senhor, com confiança plena. Que essa verdade, Senhor, seja fixada em nossos corações e que nós possamos, Senhor, persistir, Senhor, nos dá persistência, Senhor, nos dá alegria, Senhor, renova, Senhor, em nós a alegria do Teu Evangelho, Senhor, a alegria que é estar em Tua presença, Senhor, a alegria que é ter acesso a Ti, Senhor, a alegria, Senhor, e a grande oportunidade, Senhor, a alegria e o privilégio, Senhor, que é poder caminhar em direção ao nosso Deus. É isso que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Nos perdoa por nossas falhas, por nossos desvios, Senhor, pela nossa falta de confiança em Ti muitas vezes, Pai. Nos ensina, Senhor, e nos mostra o nosso verdadeiro objetivo, Senhor, que é estar com o Senhor. O Senhor não é um meio para que consigamos algo, mas o Senhor já é o nosso objetivo, Pai. Que o Senhor possa guardar essa verdade em nossos corações, Pai, e que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoada, meu Deus do céu. Vamos louvar ao Senhor, tendo fé naquilo que Ele falou conosco nessa noite. E prosseguir para o alvo, mesmo mediante a tempestade.
Duas palavras, né? O Senhor falou muito ao meu coração hoje aqui. Uma foi o texto que Mateus leu, falando sobre o temor ao Senhor. Que nós precisamos esconder a palavra em nosso coração ao ponto de encontrarmos sabedoria no Senhor, e essa sabedoria nos leva ao que? A temer ao Senhor. Ele falou aqui o que é temer ao Senhor, perguntou aqui a Flávia, a Gabriela. Temer ao Senhor, irmãos, é o que nos move em direção a Deus. Tem pessoas que não estão na igreja, mas temem ao Senhor. Tem pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, mas temem ao Senhor. Essas pessoas vão se encontrar com Jesus. É só questão de tempo, porque há temor no coração delas. Agora, uma pessoa que não teme ao Senhor, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, uma pessoa que não tem a percepção da grandeza de Deus, que foi a segunda coisa que o Senhor falou no meu coração aqui, quando Camille falou. Às vezes nós olhamos ao nosso redor, olhando as circunstâncias, as dificuldades, esquecemos de olhar exatamente para a pessoa que nós devemos olhar, que é quem? Jesus, que é o nosso Deus. Satanás, memorize isso que eu estou falando com você. Olha, uma das grandes habilidades de Satanás, dos demônios, é promover engano na mente das pessoas. As pessoas não conseguem perceber que estão sendo enganadas. Por não perceber que estão sendo enganadas, elas têm um comportamento completamente diferente do que Deus quer para a vida delas. E esse engano afasta as pessoas justamente do propósito que Deus tem para a vida dela. Satanás é um enganador. Ele quer enganar você. Não há como fazer a vontade de Deus sem temer a Ele. E se você teme a Ele, você reconhece quem Ele é. Percebe, irmãos? Se você tem no seu coração que ao entrar nesse lugar aqui, você vai encontrar com a presença de Deus e com um Deus todo-poderoso, que pode mudar a tua sorte, a tua vida, teus problemas, a tua direção. No instalar de Deus, você entra aqui pianinho. O salmista diz: guarda o teu pé quando entrarem na casa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, perceba, Jesus disse assim: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Então todas as pessoas devem ir a Jesus do jeito que estão. Tem gente que diz assim: não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou parar de fazer alguma coisa para entregar minha vida a Jesus. Essa concepção, esse entendimento, ele está correto? Não. Há um engano espiritual sobre esse entendimento. Qual é o engano? Eu consigo me libertar. Eu consigo vencer as minhas lutas, meus traumas, minhas angústias, meus medos. Eu consigo. Quando eu conseguir tudo isso, eu me entrego a Deus. Isso é engano. Sabe quando essas pessoas conseguirão? Nunca. Porque algumas coisas nós conseguimos porque realmente depende do nosso posicionamento. Outras, só Deus faz em nossa vida. Uma das coisas pequenas, simples, mas que eu achava impossível, quando eu me converti com 15 anos de idade, era deixar de chamar palavrão. Eu digo: eu não vou conseguir. É um mau hábito que eu tenho e eu não vou conseguir. Como é que já vi um servo de Deus chamando palavrão? Então é melhor eu não ser servo de Deus e continuar chamando palavrão. Isso é engano. Eu entreguei a minha vida a Jesus e o Espírito Santo me libertou da prática pecaminosa de chamar palavrão. Isso foi algo tranquilo. Bastava eu me aproximar de Deus. Quanto mais eu me aproximava de Deus,
mas Ele me libertava. Amém. E assim com a nossa vida. Você será um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que pode mudar todas as áreas da sua vida. Todas. Todas, irmãos. Aleluia. Não tem uma área que Deus não pode atuar na tua vida. Não há alguém mais poderoso do que Ele. Que a mim foi usada por Deus aqui a dizer, muitas vezes nós procuramos a Deus porque queremos isso, porque queremos aquilo, porque queremos, mas o maior é o Senhor. Não é nós buscarmos a Ele para alcançarmos outra coisa, é nós buscarmos a Ele porque nós sabemos, percebemos, compreendemos, cremos quem Ele é pela revelação da sua palavra. Irmãos, a Bíblia diz que chegará um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Não é só um crente, não. São todos. Os gentios, como ele falou, aqueles que não temem a Deus, aqueles que todos chegarão diante de Jesus e se ajoelharão, porque não conseguirão ficar em pé diante da glória, diante do poder de Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, a luz que estará sobre ele é maior do que o próprio sol. Aleluia. Hoje a gente estava na praia caminhando, solzão, lindo, aquele calor, e eu olhei assim e digo, meu Deus, como algo é mais forte, traz mais luz, mais clareza do que o próprio sol. O sol é a maior referência que nós temos de luminosidade. E a palavra diz que a luz de Jesus, quando ele voltar, vai ofuscar o sol. Em nome de Jesus, receba essa palavra que foi ministrada hoje como sendo de Deus para a sua vida. Se você ainda não teme ao Senhor como deveria temer, peça ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, faz nascer em mim um temor ao Teu nome, à Tua grandeza, ao Teu poder, porque não é eu deixar de entender que Tu és que vai modificar a Tua essência. Tu continuarás sendo grande, poderoso Deus e Senhor da minha vida e da minha história. O Senhor não mudará, quem precisa mudar sou eu. Então, em nome de Jesus, Pai, muda. Traz temor ao meu coração. Traz desejo por Tua presença. Traz desejo por ler e fazer a Tua vontade. Porque ela é a maior, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Não há algo superior. Não há dinheiro. Não há poder. Não há reconhecimento. Não há conhecimento. Não há nada maior do que o Senhor. Aleluia. Olhe para Jesus. Tem uma canção, enquanto me pregava aqui, o Senhor ministrou meu coração, me lembrei dela. Eu queria cantar para a gente encerrar esse culto e orar. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse o Deus que você serve. Você percebesse a grandeza dele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se você não conhece, observe a letra dessa canção e que seja a tua oração nessa noite em nome de Jesus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça.
vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és grande, tu és poderoso. Eu me coloco diante do Senhor nessa noite, Pai. Disponível em tuas mãos, Jesus. Em tuas mãos, minha vida em teu altar. Em total consagração, eu nasci para te servir. Eu nasci pra te servir. Sou escravo da tua graça. Sou escravo da Aleluia. Glória a Deus. minha vida dirigir. Por quê? És oleiro, Eu sou mal em tuas mãos. Diga ao Senhor, ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo Deus. aleluia, Jesus. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Você consegue cantar? Ó Senhor, Diga ao Senhor, tu és meu Deus. Peça a Ele. faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Segundo teu querer, faça em mim, Senhor, segundo teu querer, faça em mim, Senhor, segundo teu aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Queria que você repetisse comigo. Levanta sua mão direita. Levanta sua mão direita. E repete comigo. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a tua autoridade sobre a minha vida. Eu te pertenço. Tu és meu Senhor. Tu és meu Rei. Eu te amo. Eu te adoro. Em nome de Jesus, faz nascer em mim o temor pelo Senhor, o desejo por tua presença, o desejo por tua vontade, o desejo por tua palavra, para que em nome de Jesus nasça em meu coração um desejo sincero, verdadeiro, de reconhecer a tua grandeza e o teu poder na minha vida. Porque eu sei que se isso acontecer, as coisas ao meu redor se tornarão pequenas. E o Senhor sempre será grande, o poderoso e soberano.
Deus. Aplauda o Senhor. Em teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu te louvo por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estarmos na tua casa, na tua presença. Obrigado pela palavra que o Senhor deu a Camille, pela iluminação do teu Espírito Santo sobre a vida da tua filha, que mesmo com a pouca idade, Senhor Deus, que tem, mas os ouvidos estão abertos para a tua voz, já percebe os teus ensinos, o valor da tua palavra, a dependência do Espírito. Isso é algo que só o Senhor pode fazer na vida de um jovem, na vida de uma pessoa. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor disse tantas vezes através de João e Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos para entender a tua vontade, para receber algo novo do Senhor nessa noite. Pai, o Senhor tem muito mais para nossas vidas. Nos ajuda a não nos amarrarmos, Senhor Deus, com as coisas dessa terra, a não nos enrolarmos, Senhor Deus, com trabalho, com coisas pequenas, com tanta coisa, Senhor Deus, que querem tirar unicamente, Senhor Deus, o foco do nosso olhar para Ti. Em nome de Jesus, que seja repreendido sobre nossas mentes todo entendimento equivocado em relação aos valores do Teu reino sobre a nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, faz crescer em nós, Senhor Deus, um amor verdadeiro por Ti, Senhor. E que nesse amor, Senhor Deus, venha a Tua glória, a Tua presença sobre nossas vidas. E dessa forma, Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos abençoará. O Senhor mudará a realidade daquele lugar. Porque nós somos sacerdotes teus, embaixadores do teu reino, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. E a tua glória, a tua presença, Senhor Deus, se torna real. Deus, eu abençoo em nome de Jesus todas as pessoas que estão nesse ambiente. Que a tua glória, que o teu poder alcance suas vidas e mude as suas realidades. Na autoridade do teu nome, Jesus, eu declaro isso. Leva os nossos lares sobre tua proteção, acampa os teus anjos ao nosso redor. Dá uma semana de paz sob a tua direção. Tudo aquilo que vai ser colocado em nossas mãos, nós colocamos nas tuas mãos, Pai, porque nós confiamos em Ti. Tu tens todo o poder para mudar toda e qualquer realidade. E nós, como foi falado aqui, Senhor Deus, por Camille, nós entregamos o controle ao Senhor. O controle das nossas vidas é Teu, Pai. Age como o Senhor entende que seja o melhor, porque realmente é o melhor para nossas vidas. Fica conosco, nos abençoa, nos dá uma noite de paz agradável, cheia da Tua presença. É o que eu te peço, Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Que diz amém. Que diz amém. Aleluia. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.